E aí, pessoal, tudo bem? Finalmente a espera acabou. Estamos aqui com o nosso primeiro episódio da primeira temporada. Hoje a gente tem um convidado ilustríssimo, né, Tatá? Hoje recebemos Emiliano Braga, ele que iniciou sua carreira aos 16 anos e atualmente aos 40 anos é diretor da Pruftechnic MGS e investidor em outras 9 empresas. Ele se destacou também como candidato à Prefeitura de Pedro Leopoldo em 2020, onde obteve 7.194 votos em sua primeira candidatura. Foi também presidente partidário em Pedro Leopoldo e segue atuante na política de Pedro Leopoldo. E Emiliano foi um dos idealizadores do movimento ProPL. Casado, é pai do Cauã, do Noah e do Luca, é isso? Isso mesmo. Só vieram meninos? Só meninos. Seja bem-vindo, Emiliano. Fala com a gente. Muito obrigado pelo convite. É uma honra participar da primeira edição do Pode Inovar. Tô falando certo? Certinho. Do Pode Inovar. Uma honra estar aqui com vocês. Gostei muito do convite. Aproveito para agradecer tanto a equipe do Pode Inovar, a nossa equipe, a equipe que me assessora e também a FPL que nos recebe aqui no estúdio. Com certeza. É um prazer ter você aqui. A gente ficou muito feliz quando mandou mensagem lá no Instagram e você topou de primeira. Desde então a gente não parou de pensar, né, Tatá? Nossa, ansiosíssimos e estamos gratos pela sua confiança, porque foi um tiro no escuro. O Emiliano, a assessoria de comunicação dele, não conhecia o projeto, esse é o primeiro episódio, então ele depositou toda a confiança e elevou o nível da nossa primeira temporada. Exatamente. E hoje a gente vai tratar de diversos assuntos pessoais, assuntos de política, empreendedorismo, e a gente está muito ansioso para ver o desenrolar dessa conversa. É isso aí, então vamos começar? Bora lá. Emiliano, você hoje é diretor da Pruftechnic, que foi fundada pelos seus pais, né? E é também palestrante e desenvolveu um método de aceleração profissional. Como é que você saiu desde jovem, trabalhando desde os 16 anos, para alcançar hoje essa posição nos empreendimentos? Assim, uma excelente pergunta, dá para fazer uma conexão com tudo que aconteceu na minha vida. Na verdade, só fazendo uma correção, eu iniciei a minha vida profissional aos 14 anos de idade, porque naquela época nós podíamos já trabalhar como CLT aos 14 anos de idade. Eu acho que dentro de uma perspectiva de equilíbrio, era melhor da forma que era antes do que é hoje. Sim. Lógico que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Porque aos 14 anos nem todo mundo tem uma boa orientação para começar trabalhando com a coisa certa, para começar a sua vida profissional com a coisa certa, e exageros podem ser cometidos, mas eu comecei aos 14 anos. Então comecei aos 14 anos em empresa familiar, na então MGS Tecnologia, que hoje é Pruftechnic MGS. A minha família vendeu parte do negócio para um grupo alemão. Isso fez com que a gente aprendesse muito sobre negócio, depois a gente diversificou, fundamos outras 5 empresas e a parte desses 6 negócios que hoje eu administro, né, eu estou como responsável e administrador sócio, eu também sou investidor de outros 9 negócios. Então essa vivência, essa experiência adquirida no mundo corporativo, no mundo privado, no mundo de geração de riqueza, no mundo de negócios, fez com que a gente começasse a escrever e coletar uma série de informações, de características profissionais que fizeram que a gente desenvolvesse o método Acelera, que é um método de aceleração profissional para jovens, adultos e pessoas que queiram empreender. Então, baseado na experiência própria das pessoas que a gente viu ascendendo dentro da empresa, aquelas pessoas que entraram em chão de fábrica, aquelas pessoas que entraram em atividades mais básicas, se tornaram supervisores, depois gerentes, a gente fez uma série de conexões e trabalhou muito da parte de estudo de mentalidade para entender o que faziam as pessoas avançarem em suas vidas profissionais e criamos o método Acelera. Perfeito. Daqui a pouquinho eu quero saber mais desse método, que eu estou bem curioso. Mas, cara, me conta uma coisa. Como é que você consegue conciliar o seu ofício de pai, marido, junto de tantas empresas e ainda tem uma vida política ativa? E tem um negócio lá do Bica Galo também, que eu fiquei sabendo. É vice-diretor? Diretor? Eu fui presidente. Fui presidente da Bica Galo em uma gestão. E hoje eu sou vice-presidente. A presidente é a Fernanda Carino. Isso. Uau.
É muita coisa, né? E aí me conta como é que você concilia tudo isso, como é que é a sua rotina? Olha, na verdade, a gestão de tempo é uma coisa que está muito em foco assim, na minha vida, né? Mas não existe gestão de tempo sem confiar nas pessoas também. Um princípio básico da administração é você delegar e delegar de forma certa. Tem muita gente que me pergunta, como tem dado conta de administrar 6 empresas, fazer investimento em outros negócios, ter uma vida pública e ainda palestrar? Eu falo que é um princípio de confiança nas pessoas, né? Eu não toco os nossos negócios sozinhos. Hoje a principal empresa do grupo, a Proftecnic MGS, são 50 colaboradores, eu tenho 6 gerentes, e são 6 gerentes que eu costumo dizer, e eu faço questão de dizer por onde eu passo, são 6 melhores gerentes que eu podia ter. Eles se capacitam, investem neles mesmo, trabalham muito a mentalidade e me ajudam muito no negócio. Então, eu costumo dizer que hoje, diretores e gerentes, eles têm que muito exercitar as boas escolhas, com quem eles vão trabalhar. Então, faz parte do processo de gestão de tempo, lógico, mas também faz parte você ter pessoas boas que te auxiliem em cada uma dos negócios ou instituições que você está envolvido. Tem muitos ouvintes, né, do nosso programa que são pequenos empreendedores. E você, na sua trajetória de liderança, você precisou, como disse, confiar nas pessoas e saber delegar. O pequeno empreendedor muitas vezes pode se sentir inseguro ou até mesmo não ter mão de obra, né, para contar com outras pessoas para fazer gestão de tempo. Que conselho que você daria de acordo com essas coisas que você aprendeu ao longo do tempo para quem está começando e quer desenvolver uma liderança saudável? Olha, eu costumo dizer para todos os empreendedores que estão buscando no Instagram ou que nos buscam nos nossos canais de rede social, pedindo conselho, pedindo alguma dica, ou as pessoas que frequentam as nossas palestras do Método Acelera, ou os cursos de imersão que nós promovemos, que tudo é uma questão de mentalidade. Sim. A mentalidade que temos é o que define ou determina onde iremos chegar. Então, se você tem uma mentalidade de entender que o outro também é capaz, uma mentalidade de ir além, você não pode pegar tudo para fazer. E é o que eu tenho visto vários dos meus amigos que empreendem, porque normalmente o empreendedor ele é muito bom no que ele faz. Então ele fica esperando o tempo todo que a outra pessoa faça no mesmo nível de excelência dele. E se ele espera aquele mesmo nível de excelência dele, somente ele pode fazer aquele trabalho. Então muitas das vezes é aceitável, deveria ser aceitável para o empreendedor aceitar 95% do trabalho. Porque se ele aceita 95% do trabalho de 10 pessoas diferentes, ele produz muito mais que os 100% dele. Então, eu acredito muito que é uma questão de mentalidade. Eu vivi essa experiência. Meu pai, por exemplo, que é uma pessoa super inteligente, eu sou super fã do meu pai e da minha mãe. Meu pai era muito bom no que ele fazia, muito bom no que ele fazia. Então ele tinha uma tendência a centralizar. E nós trabalhamos juntos. Essa descentralização, eu me lembro quando a gente começou a criar departamentos na empresa, trabalhar cargos de maior autonomia, supervisão, o quanto aquilo incomodava ele. Mas a mentalidade, a mente também pode ser treinada. Hoje o meu pai, por exemplo, ele consegue conviver sendo sócio de negócios onde ele não conhece, por exemplo, algumas pessoas desse negócio. Né? O que era há 10, 20 anos atrás inconcebível para ele, hoje ele consegue conviver com essa relação. A grande vantagem disso é que ele pode ter 6 negócios e não mais um negócio está na frente desse negócio. Então, assim, é uma questão de mentalidade. Nós temos que trabalhar a mentalidade dos empreendedores e empresários. Com certeza. E esse é um caminho bem difícil, né, Emiliano? De ser trilhado. Pessoas que são empreendedoras vivem ali a vida para aquele negócio, tem um ciúme, se eu posso dizer dessa forma, e se apega naquilo, e não se abre para confiar em outra pessoa. Então, esse caminho que a gente precisa fazer para construir a mente é um caminho doloroso, porque a gente bate de frente com várias das nossas imperfeições, com que a gente acha que acredita, mas na verdade não é aquilo, para chegar com isso, que eu acho que é um passo completamente inteligente, que eu vou precisar de bastante do Método Acelera para poder
trabalhar essa minha mente, viu? Já estão convidados para a próxima imersão do método, inclusive. Com certeza. Conta pra gente, então, dá o spoiler, né? Eu vi que parece que tem 7 princípios em que esse método se baseia. Como que é isso? Dá uma prévia pra gente, por favor, Emiliano. Basicamente, nós montamos o método porque eu passei nos últimos 3 anos a estudar muito princípios. Princípios de vida, princípios que nos orientam, né? Eu sou, inclusive, participante de uma mentoria do Thiago Brunet, né? Que é hoje a principal referência em estudos e ensinamentos de princípios no Brasil, né? Pelo menos na minha opinião. E eu estudo muito o Thiago, hoje sou mentorado por ele. E eu comecei a perceber uma relação muito profunda, não só no cumprimento de princípios, trazendo paz e prosperidade para a vida das pessoas, mas a questão do cumprimento de princípios trazer uma aceleração profissional. E eu comecei a fazer correlações daquelas pessoas com quem eu trabalhava, porque hoje eu trabalho com muitas pessoas. Né? Eu tenho gerentes, eu tenho engenheiros trabalhando na empresa, pessoas que trabalham com venda, vendedores. Eu comecei a estudar e a perceber que aqueles que realmente cumpriam determinados princípios avançavam em suas carreiras profissionais, sejam dentro da empresa ou empresas de amigos meus, ou empresários amigos meus que montaram os negócios. E comecei também a perceber, consequentemente, uma relação direta do não cumprimento de princípio com o insucesso, com os problemas, com as frustrações. Então, diante disso, nós pegamos e escrevemos um método onde eu, na verdade, o curso do Thiago Brunet, por exemplo, são 12 métodos, são 12 princípios, e nós escrevemos, no meu entender, os 7 princípios que elevam e avançam, fazem a vida da pessoa avançar profissionalmente, que é o princípio da honra. E o princípio da honra você deriva ele para 5 grandes tópicos, que é honrar a Deus primeiramente, honrar pai e mãe, honrar os honrados, honrar quem lhe ajuda e honrar as autoridades. E aí a gente passa e começa a perceber, eu vi isso acontecendo, né? Aqueles colaboradores que tinham honra ao pai, honra à mãe, que honravam as pessoas que lhes ajudavam, eles sempre tinham boa relação também profissional, avançavam com maior facilidade. Então, fora do princípio da honra, partindo para o princípio de servir. O princípio de servir, ele nos traz, né, que quem serve sem esperar nada em troca também avança profissionalmente. O princípio da disciplina, o princípio da sabedoria, o princípio da fé, o princípio da família e o princípio da exclusividade. Então, a gente começou a trabalhar alguns princípios, comecei a observar e fazer correlação das pessoas que avançavam profissionalmente praticando princípios. Às vezes a pessoa não sabia que estava praticando princípios e ela estava praticando princípios e avançando na vida, mas principalmente tendo paz e prosperidade. Muito legal. Então, só pra gente fazer um storytelling aqui, é um treinamento de aceleração profissional para jovens e adultos, baseados em todos esses princípios que você acabou de dizer. Tenho uma dúvida. Qual que é o seu público-alvo aí, que mais, na verdade, quais são o público que mais frequenta as suas palestras, que tem mais interesse? Tá. É importante a pergunta, porque eu estive agora em Lagoa Santa, recentemente, com um encontro com 300 empresários. E como eram empresários já de sucesso, eu imaginei que, inclusive, falar sobre princípios para eles era chover no molhado. Porque normalmente você pega o empresário e ele já tem sucesso. Mas tem uma grande diferença do método Acelera. Hoje, a grande dificuldade que nós temos não é ter sucesso. As informações estão muito acessíveis, as pessoas estão muito inteligentes, elas têm muita base intelectual, os livros estão aí em oferta para todo mundo, digitais, você consegue comprar pela internet. Hoje, a grande busca das pessoas não é por ter sucesso. E dos empresários também não é por ter sucesso. Normalmente as pessoas estão em busca de paz e prosperidade. E há uma grande diferença entre ter paz e prosperidade e ter sucesso. O sucesso é corriqueiro, ele vem carregado do dinheiro, da realização profissional. Mas tem muita gente que está fazendo isso e não está tendo paz.
Sacrificando Vive a saúde sacrificando mental, a sua vida, seu relacionamento com a família. Com a família. Exatamente. Então, a grande diferença hoje do método para os métodos convencionais de se ter sucesso, disciplina, é que o método ele garante paz e prosperidade para quem o pratica. Ótimo. Muito bacana. E uma coisa que é muito interessante a gente colocar em cima da mesa, né, que a vida pública, a vida empresarial, me promoveu, né, e eu sou um privilegiado por isso, que eu converso com várias pessoas de várias classes sociais diferentes, pessoas do rico, do pobre, do estrangeiro que está chegando agora no Brasil, da família tradicional que já está aqui de forma centenária. E uma coisa que me remete é que normalmente, quem mais está precisando aplicar o método é quem já tem muito dinheiro. Então é um processo, a pessoa consegue, tem o sucesso e depois ela fica perdida. Cadê a paz e a prosperidade? O que vira escravo daquilo ali, né? Com esse sucesso, né? Então o cumprimento de princípios, ele equilibra a nossa vida, ele equilibra as coisas e ele traz, por exemplo, eu vejo muito empresário aí louco, fazendo tudo, né? Trabalhando 20 horas por dia, tendo uma empresa, tudo bem, estão ganhando muito dinheiro. Mas não conseguem trabalhar com sócio, não conseguem ter diretores, não conseguem ter gerentes. E o cumprimento de princípios também organizam a vida daquele empresário para que ele possa trabalhar de forma mais certa, continuar ganhando dinheiro e às vezes investindo menos tempo naquele negócio. Mais eficiência, mais produtividade, né? Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho de política? Vamos! Cara, eu tenho muita curiosidade, Emiliano. Você tem muito sucesso na sua vida empreendedora, na sua vida profissional. Acredito que na sua vida pessoal também. Ainda mais agora que você ministra esse método Acelera, que visa promover e levar paz, prosperidade e calma para a vida das pessoas. Como e por que você resolveu entrar na vida política, se candidatar como prefeito? Como é que tudo isso se iniciou? Eu não entendia no início o meu chamado para a vida pública. Eu não sabia de onde ele vinha, não entendia. Eu sentia uma inquietude, né? Existe um momento na vida da gente, né, que você tomar conta do muro da sua casa para dentro da sua família e do muro da sua empresa para dentro da sua empresa, você tomar conta disso começa a te incomodar. Porque você organiza a sua vida pessoal, você organiza a sua vida profissional e ao seu redor existem várias pessoas que estão precisando organizar suas vidas, mas não tem elementos suficientes para que essas vidas sejam organizadas. E você começa a somatizar, né? Se você vê que tudo próximo a você está muito bem, aquilo que você toca está muito bem, mas você começa a perceber que várias coisas podiam estar melhor e não estão, você começa a sentir essa inquietude. Eu não sabia disso, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Hoje, com estudos, estudando a minha mente, né, e também estudando muito a minha espiritualidade, e eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade nesse momento. Eu também pratico religião, sou religioso, mas eu sou muito mais concentrado na espiritualidade. E eu comecei a entender que era um propósito de vida. Eu preciso, né, de alguma maneira, fazer mais para as pessoas. E a vida pública é onde você consegue tocar a maior parte das pessoas. Eu hoje, como empresário, uma empresa, 50 colaboradores, 50 famílias atingidas, mais uma empresa, 20 colaboradores, são 20 famílias impactadas positivamente. Então, só para eu entender aqui uma coisa. O seu chamado para a vida pública já foi... Você já conseguiu entender isso de fato, que era ligado para a política, ou demorou um tempinho para você saber que demorou? Eu no início, isso é normal. No início era um sentimento, às vezes, de indignação. Inclusive, o meu despertar para a vida pública, ele não acontece em uma eleição municipal. Ele acontece 2 anos antes, em uma eleição federal. Uma vontade de me manifestar. Uma vontade de ser voz. Uma vontade de colocar o que eu penso.
porque eu via que coisas estavam precisando mudar, né? Certo ou errado, isso são outras questões, mas vinha uma vontade no coração realmente de participar de alguma forma. Ei, peraí, tá tudo bem aqui, Deus está me provendo, eu tenho uma boa organização familiar, tenho uma boa empresa, os negócios vão bem, e o que eu entrego em retorno disso? O que eu oferto? Eu recebo muito, e o que eu estou ofertando? Como que você pode servir, né? Como eu posso servir? E eu comecei a estudar. Eu sempre participei de organizações para ajudar pessoas. Sempre na minha vida eu participei disso, né? Sempre realizei ações sociais. A empresa sempre teve uma responsabilidade social. Eu aprendi isso muito com meu pai e com a minha mãe. Mas nunca de forma muito efetiva. Nunca de forma muito efetiva. Existe um momento que esse básico, ele deixa de ser suficiente na vida da gente. E foi quando eu entendi que o campo da política é o campo onde uma decisão, ela muda a vida de 10 mil pessoas, 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. E é um princípio realmente que eu carrego comigo, um propósito que eu carrego comigo. E eu entendo que enquanto eu estiver dentro do cumprimento do meu propósito que Deus tem para mim na face da terra, eu vou continuar tendo paz. E quando você encontra o seu propósito de vida, você passa a ter a paz que você não tinha antes. Mesmo tendo tudo organizado para ter aquela paz almejada que eu não tinha antes, hoje eu me encontro na política. E a gente não está falando de cargo, a gente não está falando de projeto, a gente não está falando de nada. Atuação, né? Muita gente fala assim para mim, então quer dizer que o seu propósito é ser candidato na próxima eleição? Não falo isso. Sim. O meu propósito hoje de vida é continuar participando da vida pública. Como? Né? O futuro a Deus pertence. São os caminhos, né? São os caminhos que vão sendo construídos. Mas o que eu entendo hoje que é um propósito de vida que eu tenho e faz parte disso. E o que é muito bacana para quem acredita em princípio, para quem acredita em propósito, é que o que a gente percebe muitas vezes nas nossas vidas é que Deus vai nos dar tudo aquilo que a gente precisa para cumprir o nosso propósito aqui na face da terra. Então eu acredito muito nisso. Eu queria pegar esse gancho, esse último comentário que você fez, Emiliano, para te perguntar o seguinte: você está mais do que preparado para a gestão privada, né? Você tem um espírito de empreendedor, mas a gente sabe que a gestão pública, elas são muito diferentes. Você acredita que você iria se preparar no caminho? Você tem tido formas de se preparar? Enfim, como que você compreende essa diferenciação entre o público e o privado no aspecto da gestão? Você estaria preparado para isso? Essa palavra é muito boa, compreensão. O que eu compreendo hoje é que enquanto a gente ficar discutindo experiência no público ou no privado, nós não vamos avançar como sociedade, como nação. Por quê? Porque a gente tem que discutir competência e preparo. Existem as formas de se preparar. E hoje o nosso grupo, não o Emiliano, ele vem se preparando. Um grupo, ele é feito de vários entes, de vários agentes, de várias pessoas que já tiveram as suas experiências no público, no privado. E uma pessoa, ela não precisa saber tudo. Ela precisa ter disciplina. Muitas pessoas confundem a palavra disciplina com fazer todo dia a mesma coisa. E disciplina é ter obediência, é ter e aceitar repreensão, ou seja, aceitar a opinião do outro, aceitar o conselho do outro. Então eu acredito muito que no público e no privado, tudo parte do princípio de termos uma boa equipe, termos pessoas que entendam cada uma da sua área. Um grupo, ele não pode ser uma mente onipresente, onipotente. Ele tem que ser uma ramificação, ele tem que ter capilaridade, ele tem que ter pessoas que conheçam cada uma dessas pessoas da sua área. Então, eu acredito de verdade que a compreensão é não discutir a experiência no público ou no privado, é discutir competência. Perfeito. E você acha que talvez pelo reconhecimento dos cidadãos da sua competência, você tenha alcançado
votos de maneira tão significativa. Para quem estava lançando a primeira candidatura, você teve a parcela de 21,25% de votos nas eleições municipais. A que você atribui isso? Talvez as pessoas já reconhecessem essa competência? Eu atribuo isso a uma parte do eleitorado que reconhecia essa competência, porque nós assustamos muito com a primeira pesquisa que fizemos na eleição de 2020. A primeira pesquisa que fizemos, uma semana antes da eleição, 3% da população me conhecia na cidade. Se tivemos mais de 20%, quase 22% dos votos, com certeza, muitos desses votos não me conheciam. Lógico, alguma parcela, né, desses votos realmente optou por votar no nosso projeto, no nosso grupo, porque eu falo que o voto ele não é na pessoa, ele é no grupo, ele é nas ideias do grupo. Uma parcela, sim, optou por votar no nosso grupo, pelo que fizemos de plano de governo, de propaganda eleitoral, reconhecendo que era o melhor projeto. Mas uma outra parcela, ela decide o voto por uma mudança. Por uma coisa que é uma esperança de uma forma diferente de fazer política. E eu não gosto da palavra nova, eu não gosto da palavra nova política. Eu acho que muitos se escondem atrás da palavra nova política, mas a gente prefere hoje trabalhar uma política diferente dentro do nosso grupo. Talvez uma nova visão? Na verdade, Neio, a gente estuda muito, né? E nós participamos de uma eleição em 2020 com uma porção de romantismo muito grande. E isso talvez tenha sido o maior motivo, e o romantismo é bom, né? Mas o equilíbrio é tudo. Isso tenha sido talvez o maior motivo de não termos sido eleitos. Nosso grupo não foi eleito talvez porque ele entrou muito romântico. E política é feita de uma porção de romantismo e uma outra porção de pragmatismo. E você tem que ter equilíbrio em tudo na vida. Tudo na vida você tem que ter equilíbrio. E a gente começou a perceber, né, que a política ela precisa de mecanismos históricos, e aí a gente está falando da política que se praticava, né, desde a época do Império, porque mesmo sendo Império, existia política no Império, mas ela também precisa de inovação. Ela precisa da política, ela precisa de inovação. Então, para o nosso grupo, na nossa avaliação, nós representávamos para uma grande parcela dessa população que ainda não nos conhecia o sentimento de mudança, de uma política diferente, mais equilibrada entre o público, entre o político e a gestão. E é isso que o nosso grupo acredita. Acredita que nós fomos alvo, né, no bom sentido, a gente foi um alvo das pessoas que estavam, de alguma forma, não aceitando a política que vinha sendo praticada na cidade, seja pelo grupo do atual prefeito naquela época, né, quanto o maior grupo de oposição, o grupo mais reconhecido, que era um grupo de 50 anos, um grupo muito forte, que também estava participando da eleição. Então, a gente acredita que as pessoas insatisfeitas com as opções que existiam, nos escolheram. Aquelas que não tiveram oportunidade de acessar o nosso plano de governo. Perfeito. E foi uma surpresa para grande parte da população. Quando eu vi a sua quantidade de votos, eu falei assim, caramba, primeira eleição e já tá esse tanto de votos. Como é que foi para você quando saiu lá a notícia? Foi uma vitória? Você considera vitorioso? Eu considero que o grupo ele não teve êxito eleitoral, né? Ele não teve êxito eleitoral, nós não vencemos a eleição, mas ele teve êxito político. Primeiro, porque ele aprendeu muito. Está articulado até hoje, né? Exatamente, a gente continuou trabalhando, até por isso a gente entendeu que se a gente continuasse constante, nós poderíamos um dia talvez vencer uma eleição. Então a gente continuou movimentando, com coerência naquilo que a gente acreditava. O grupo ele tinha muitos
preconceitos com ele mesmo, né? Então ele precisava se organizar. Tanto é que nós definimos a chapa mesmo na última hora, o candidato a prefeito na última hora, a candidata a vice-prefeita na última hora. Só tivemos 14 candidatos no Legislativo, somente 14 candidatos a vereadores, e isso impacta muito uma cidade de 70 mil habitantes, porque você precisa de justamente muitos candidatos para que você tenha capilaridade, para que você chegue nos extremos, chegue nos bairros, para que a sua voz chegue nos extremos e nos bairros. E, enfim, nós consideramos que o grupo teve êxito político, não eleitoral. Claro, perdemos a eleição, mas teve êxito político. E é importante também dizer que existe uma correlação que também deu origem a boa parte desses votos. E é importante honrar esses votos que vieram dessa correlação, porque eu sempre me apresentei como um candidato de direita, sendo coerente com a direita que eu acredito, mas eu sempre me apresentei como um candidato de direita em várias lives no Instagram. Inclusive, nós percebíamos tanto a oposição quanto a situação provocando esse assunto, e eu fazia questão de ser coerente com quem eu sou, com as coisas que eu acredito, né? Eu acredito no modelo econômico mais liberal. Eu sou, por concepção, por formação, uma pessoa mais de direita, e boa parte dos votos também veio dessa situação de ser um candidato que declarava ser um candidato de direita. Boa parte dos votos certamente vieram dessa parcela da população que se identifica como direita e que se sentiu representada. Isso. Mas o apoio declarado que você prestou ao ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2020 também pode ter atrapalhado a sua candidatura? Como é que você avalia isso? E mais uma pergunta aqui só para emendar. Agora, caso você participe novamente das eleições para a prefeitura em 2024, como que você pretende se posicionar a respeito do papel do governo federal em relação a Pedro Leopoldo? Bacana. É uma pergunta até interessante. Primeiro, em relação às eleições de 2022, não só de 22, de 2018, eu me declarei de direita nas redes sociais, mesmo antes de ser candidato, e eu sempre fui coerente com aquilo que eu acredito. Então, entre um candidato de direita e um candidato de esquerda, não que o candidato de direita esteja totalmente certo e o candidato de esquerda totalmente errado, eu vou apoiar o candidato de direita, a não ser que tenha situações extremamente graves naquele candidato que me impeçam de facultar o meu apoio a ele. Então, eu preciso ser coerente. A grande dificuldade, eu prefiro ter essa dificuldade e manter a coerência, ser eu mesmo, porque Sim. As pessoas que avançam, normalmente, elas têm coerência. Mantém posicionamento. Mantém posicionamento. Seja quente ou seja frio, mas não seja morno. Neste ponto, é preciso ser coerente. Mas qual que é o meu grande esforço hoje? De mostrar que, mesmo sendo de direita, nosso grupo tem espaço para pessoas que pensam diferente da gente. E é interessante que as pessoas que estejam dentro do nosso grupo entendam isso. Algumas reclamam, e eu já disse, nós precisamos ter pessoas de todos os espectros aqui dentro. Porque quanto mais plural formos, mais pessoas vamos impactar com um possível governo do grupo. Então isso eu deixo claro para todo mundo e eu não abro mão. Nós não fazemos acepção de pessoas, acepção de ideias. O Emiliano é de direita, mas existem várias pessoas do grupo que não são de direita. E nós vamos continuar trabalhando dessa forma. A gente não consegue agradar todo mundo. A gente não consegue agradar todo mundo da direita fazendo isso. Mas a gente também não agrada todo mundo da esquerda, mas não tem problema. O importante, para mim e para o nosso grupo, é mantermos a coerência. Emiliano, nesse sentido de o grupo, portanto, não fazer acepção de pessoas, a gente tem até exemplo do ex-candidato a prefeito Daniel Lula da Silva que participou. Eu queria que você desse outros exemplos de ações que possam estar sendo desenvolvidas para que vocês possam acolher todas as vozes. Aqui no podcast a gente fala muito sobre diversidade. Então a gente quer saber o que o movimento Pro-PL e o movimento PL para Todos
Somos Todos Pedro Leopoldo. Somos Todos Pedro Leopoldo, perdão. Como que vocês podem conciliar um debate democrático com ideias de diferentes posicionamentos? O que vocês têm feito para isso? Primeiro, a gente acredita que conversar com todo mundo é o principal remédio. Então a gente conversa com todo mundo. E é com todo mundo, por exemplo? Todo mundo mesmo. A gente só não conversa com quem não quer conversar. Ótimo. Mas nós queremos conversar com todo mundo. Mas não existe um limite para esse todo mundo também? Depende, porque às vezes, se você não conversa com todo mundo, mesmo que você tenha convicção de que alguma coisa é certa, você não consegue convencer o outro lado de que aquilo que você pensa é mais certo. E essa é uma das funções do debate. Eu, por exemplo, eu não entro num debate com a cabeça extremamente fechada. Eu entro pronto para falar o meu posicionamento e para aprender. Sim. Eu tenho conduzido a minha vida dessa forma. Então, por exemplo, nós criamos a Escola de Formação Política. Isso é ótimo. É a segunda edição da Escola de Formação Política. Houve uma primeira edição, se eu não me engano, se eu estiver errado, me corrijam, com 40 horas em 2020. Esse ano, só o primeiro módulo dela, que ocorreu em 2023, teve 60 horas. E nós vamos ter um novo módulo, onde nós vamos estar treinando candidatos e lideranças políticas, não só para fazer política e buscar voto. Essa não é a intenção principal. A intenção principal é aculturar politicamente. Sim. Mostrar para um pré-candidato a vereador da importância de ser pré-candidato a vereador. Mostrar para uma liderança política, um líder comunitário, a importância de orientar bem, de entender os limites, de entender o direito do outro, de entender o que a política pode promover socialmente dentro de uma comunidade. Então a gente dá cursos, e nesses cursos nós temos pessoas de direita, nós temos pessoas de centro, e nós temos pessoas de esquerda palestrando. Um grande exemplo é o Daniel, o Dr. Daniel. Ele foi um dos palestrantes. Outro exemplo, Dr. Rubens. Nós temos pessoas de centro. Doutora Simone Belezia. Nós temos pessoas de direita também dando curso. Então, nós não temos só pessoas de direita, pessoas de esquerda, pessoas de centro. A gente valoriza. Os nossos pré-candidatos ou as pessoas que tiveram a decisão foram intencionais e se matricularam no curso porque ele era aberto para qualquer pessoa. E nós tivemos pessoas que lá estavam fazendo o curso, que se declaravam membros do Partido Rede, que é um partido centro-esquerda. Uhum. Ou pode ser entendido como esquerda por algumas pessoas. Mas estavam fazendo treinamento. Nós tínhamos pessoas do PL, que é um partido de direita. E aí eu começo a me questionar, não é isso que é certo? Ou o que é certo é o que já está convencionado como certo? Existe uma seleção? Como que funciona? É só para pré-candidatos ou, de repente, eu não quero me candidatar à vida pública, mas eu tenho interesse em formação política, em uma escolaridade nesse sentido. É livre? É livre. É livre? Foi livre o primeiro módulo. Nós entendemos que, inclusive, o segundo módulo também será livre. Uhum. Não preciso ter, necessariamente, intenção de me candidatar? Não. Ótimo. Mas é lógico que, pela construção do nosso grupo, pela imagem que temos, pela imagem das nossas lideranças principais, o maior número de pessoas, participantes, foram pessoas de centro-direita e direita. Uhum. Mas é importante a gente ter ação, ter atitude. Pessoas de esquerda se matricularam, pessoas de esquerda também fizeram o curso, e eu tenho a certeza absoluta que se sentiram pertencentes e bem aceitas durante os treinamentos. Ter essa visão é muito interessante. Em 2018, em 2020, as coisas estavam... Em 2022, né? As coisas estavam bem quentes, né? O debate político estava muito forte, as pessoas se posicionando muito gravemente, uma brigando com a outra nas redes sociais. E ver isso, ouvir isso, é muito, muito bacana, porque a gente tem um pouco de esperança dessa coisa mais comunitária, de ouvir o outro, de entender o outro, porque nada é certo, né? Uhum. A gente tem que estar aberto a todo tempo, então é muito bacana. Eu não sabia que você tinha esse curso, não. Ele foi público, inclusive. O interessante é que a gente recebeu muitas inscrições de muitas pessoas de esquerda. Eu acho que as pessoas de esquerda estavam
nos testando se seriam aceitas no curso ou não. Foram aceitas, algumas participaram do curso, outras não. A nossa assessoria até que eles estão rindo porque a gente chegou a conversar sobre isso. Falei, que pena que não apareceram. Né? Era uma oportunidade para eles nos conhecer e era uma oportunidade para a gente conhecê-los. Com certeza. Pena, e eu estou deixando claro aqui, pena que não apareceram. Haverão outras oportunidades. Falando em pertencimento, você falou sobre isso agora, eu gosto desse termo. E eu lembrei do seu jingle de campanha na época que falava poder da mulher, algo nesse sentido, né, ali com a Fabiana. Eu queria que você falasse, então, sobre a participação de mulheres na política. Na nossa cidade, apesar do executivo, nós temos a nossa prefeita e a nossa vice Ana Paula mulheres, a participação de mulheres no legislativo é pequena, né, Emiliano? E a gente tem regras eleitorais com cota de gênero que impõe uma proporcionalidade de mulheres na política. Como que você vê esse problema? Como que você interpreta essa problemática no contexto de Pedro Leopoldo? O grupo de vocês pensa em alguma solução para esse contexto? Olha, a gente já praticou na eleição de 2020 uma coisa que é extremamente democrática, na veia. Porque falar sobre democracia todo mundo gosta de falar. Mas quando a democracia toca as pessoas, elas começam a reagir. Essa é uma verdade. E o que nosso grupo fez? Ele tratou candidatos, homens e mulheres, da mesma forma. Então o mesmo recurso, o mesmo panfleto, o mesmo número de horas de videogravação, o mesmo número de horas de suporte ao candidato, nós demos para homens e mulheres. E a nossa chapa, a chapa do nosso partido nas eleições de 2020, que era o Patriota, agora ele se transformou em PRD, ela foi a chapa feminina mais votada de Pedro Leopoldo. Então, a chapa que mais teve voto para mulheres foi a nossa chapa. Não por acaso, porque nós fornecemos a mesma estrutura, tanto para homens quanto para mulheres. Ótimo. Perfeito. A gente precisa trabalhar com mulheres em todos os lugares, inclusive na política, né? Eu achei interessante de vocês lançarem essa candidatura com uma vice-prefeita e eu espero que agora nas próximas eleições a gente tenha mais cadeiras também na Câmara, né? Estamos precisando, fica a denúncia desse podcast. O importante que eu digo é a gente fornecer a mesma condição para todos. É natural em uma cidade termos prefeita e vice-prefeita mulher, em outra cidade termos prefeito e vice-prefeito homem. E em tempos diferentes isso se oscilar. O que a gente tem que garantir é que as condições sejam as mesmas. Claro. Eu acho que isso é o mais importante. Se garantirmos que as condições sejam a mesma, nós tendemos a um equilíbrio com o tempo. A longo prazo. E quando o equilíbrio ele vem no médio e no curto prazo e não imposto de uma hora para outra, ele tende a ser perene, ele tende a ser duradouro. Perfeito. Bom, eu bati um papo com o Hugo, o seu assessor, um pouquinho antes da gente iniciar aqui essa nossa conversa, e ele me falou que tá vivendo um desafio há 3 anos com você, que é te fazer dançar, fazer uma dancinha para as redes sociais. Bom, pra gente conversar sobre marketing, hoje a gente vê que o que viraliza são as trends, né? O que tá acontecendo aí no TikTok, enfim, mundo afora. Eu queria saber o que já sei que a dancinha não, mas o que você tem feito para atrair um público mais jovem para as suas redes sociais? Bom, eu gosto muito de ser atual. Eu acho que é uma máxima que eu carrego, inclusive, eu trago dos negócios isso. Eu não bato muito, eu não dou muito murro em ponta de faca. Eu percebo que uma tendência muda, a gente muda a forma de fazer e de executar aquele mercado. Então, uma das coisas que as nossas empresas têm como característica principal é sermos flexíveis, estarmos prontas sempre para o mercado. E eu acredito que a vida é essa. A vida exige da gente hoje que a gente tenha rede social, que a gente invista na nossa imagem. As pessoas querem comprar a nossa imagem o tempo todo. Antes de comprar um produto de uma empresa,
você gosta de saber de quem aquela empresa é, você quer se envolver no institucional, quer saber quem são as pessoas que estão por trás. Então é importante hoje que as pessoas se conectem. E eu acho que isso é um grande desafio. Então, assim, eu não tenho familiaridade, por exemplo, com o TikTok. Mas eu peço para postar no TikTok, que eu acho importante, porque algumas pessoas que não gostam do Instagram e não gostam do Facebook vão estar no TikTok. E a gente tem que fazer, não importa. Você não se vende para você mesmo. Você se vende para o outro. Quem te compra é o outro. Seja na política, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, quem te compra é o outro. Por exemplo, na política, ninguém é candidato a si mesmo. Você é candidato do povo. Então, não importa o que você gosta. Eu gosto hoje do Instagram. Não importa. Eu tenho que estar no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no TikTok e nos mais outros aí que serão criados. Nós temos que estar. Se não estivermos, os lugares serão ocupados. Exatamente. Alguém vai ocupar esse lugar. Exatamente. E como que é o dia a dia de vocês criando conteúdo? Como é que você coordena a sua equipe? Criação de briefing, roteiro, campanhas, como é que tudo isso funciona? Eu de verdade não sei. Eu simplesmente faço e a equipe que é muito profissional, o Hugo, a Juliane, todo mundo que nos ajuda, eu acho que a gente acaba facilitando também um pouco o trabalho deles, porque a gente faz tanta coisa, são tantos encontros, são tantos envolvimentos, profissional, tem muita pessoal, pauta sempre, né? Tem muita coisa, naturalmente a gente não precisa criar nada. Tem muito trabalho em prol da cidade, a gente busca algumas coisas com o governo estadual, busca trazer alguns recursos para a cidade, se envolve no político, busca ajudar alguns empresários, a gente leva empresários até o governo do estado para tentar resolver problemas que estão dependendo de instituições estaduais ou federais, a gente leva em Brasília para resolver os problemas. Então assim, a gente tem tanto conteúdo que acaba que aí os profissionais, quem entende disso, dão vazão a isso. Tem gente que me encontra na rua e fala, olha, que legal que você estava fazendo. E eu não sabia que a pessoa sabia. Na verdade, as pessoas estão acompanhando e eu, às vezes, não me atento para isso. Eu ainda tomo aquele susto, sabe? Você delegou, né? Como que você sabe disso? E aí é que eu me lembro que tem um grupo de WhatsApp, que tem um Instagram, que tem um Facebook. Mas essa é a grande sacada de delegar. Você não precisa estar fazendo o tempo todo, né? Até porque se eu fosse fazer, eu não faria bem, né? Eu não tenho essa habilidade, eu não tenho esse treinamento. Então existem pessoas extremamente preparadas para isso, que fazem isso. Então eu trabalho, eu faço aquilo que está no meu propósito, aquilo que eu consigo fazer, e alguém da equipe está trabalhando em jogar isso para o público. Legal. Você tem uma equipe para o seu Instagram pessoal e uma equipe para o Instagram das empresas, ou é a mesma coisa? É importante porque a forma de comunicar é diferente, o nível de excelência que você precisa ter, porque comunicar é muito importante hoje em dia. Então, quando você trabalha o Instagram institucional, por exemplo, da Proftecnic MGS, você quer atingir determinadas coisas. A sua intencionalidade é uma. Quando trabalho o Instagram do Emiliano B. Santos, que é o meu pessoal, a intencionalidade é outra. Então, sim, as pessoas são diferentes. Mas o mais importante, elas têm que conversar o tempo todo. As responsabilidades são diferentes, mas elas conversam. E muitas das vezes nós fazemos, por exemplo, collab. Postamos juntos. Quando é um assunto que ele toca, né, tanto no pessoal quanto no profissional, a gente faz collab. Eu vejo muitas publicações, Emiliano, que você faz nas redes com trechos de versículos bíblicos, né, referentes à sua religião. E aqui nesse podcast a gente fala também sobre religião, que é um tema riquíssimo para a gente, né? Falando nisso, Emiliano, e sabendo da importância dessa liberdade de credo em um Estado laico, eu gostaria de saber como você acredita que as autoridades devam trabalhar para garantir uma gestão que represente todos e todas, independente da manifestação religiosa. O que você pensa a respeito disso? Primeiro que a gente, do ponto de vista constitucional, nós temos um Estado laico. Isso é importante respeitar. Mas da mesma forma que eu respeito o outro, é importante também que eu seja respeitado e que eu me sinta respeitado. Então a gente tem que começar a entender que o respeito ele tem que ser amplo.
ele não pode depender do observador. Ele não pode ser uma física quântica, que a realidade depende do observador. Então, assim, principal ponto. Eu tenho muitos amigos que, quando eu comecei a fazer as minhas postagens, porque é importante ressaltar que eu sou batizado na Igreja Católica, mas em 2019, seguindo uma orientação compulsória da minha esposa, eu passei a frequentar a igreja evangélica. Na verdade, eu estou brincando, ela me convidou, houveram alguns convites, eu fui com ela na igreja evangélica no fim de 2019, e eu passei a frequentar a igreja evangélica dentro de uma ideia de organização de vida, de buscar espiritualidade, não só religiosidade, mas espiritualidade também. E eu comecei a me envolver muito com isso. E, pasmem, eu não tenho problema nenhum em assumir que o que mais me prendeu, o que mais me trouxe para religiosidade e espiritualidade foi que, ao começar a ler a Bíblia em 2019, eu encontrei, principalmente nos livros de Provérbios e Eclesiastes, grandes ensinamentos para o mundo dos negócios. Eu comecei a compartilhar com amigos meus. Então, desde 2019, eu frequento a igreja evangélica. Então, eu me sinto participante e pertencente da igreja evangélica desde 2019, apesar de ter tido uma criação de infância com a minha família dentro da igreja católica. E hoje eu pratico muito, porque hoje eu leio a Bíblia, porque hoje eu pratico a igreja de toda semana, né? Eu tenho amigos pastores, eu tenho amigos padres, dentro dessa busca de espiritualidade, de ajudar alguns amigos meus, porque grande parte dos meus amigos, inclusive, que estão tendo sucesso e estão com problemas, para mim, é falta de religião e de Deus na vida deles. É como eu estou ajudando. Mas sim, o principal ponto nisso tudo é continuar numa busca espiritual, continuar praticando a religião que me cabe, que eu me sinto bem, e respeitar todas as outras. Essa é uma grande questão. Essa é uma grande virada de chave que nós temos que ter. Respeitar o outro. E eu acredito muito nisso. Eu sou uma pessoa muito religiosa. Eu sou nascido e criado numa família espírita kardecista. Uhum. Então, desde sempre eu ia em evangelização lá no centro e tudo mais. E hoje, como adulto, eu fiquei desligado durante um tempo de frequentar palestra, de rezar mesmo, e eu me vi perdido. Me vi completamente perdido. E eu precisei me reconectar para eu conseguir alavancar minha vida profissional, sair de algumas situações na vida pessoal. Então eu acredito que a religião e a espiritualidade é o alicerce da nossa vida. Com toda certeza, com toda certeza. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente tem que entender, como eu falei no início, né, os limites, o respeito com quem pensa diferente é importante, mas é importante também cada um ser aquilo que é. É muito importante isso. Porque cada um sendo aquilo que cada um pode contribuir, principalmente tendo boa intenção, na nossa sociedade, do desenvolvimento social, de uma forma diferente. Com certeza. Chegando no final do nosso primeiro episódio, a gente quer fazer um bate-bola jogo rápido com você. Bora lá. Bora? Emiliano, me fala um princípio do método Acelera que você mais identifica. Honra. E um livro que te inspira? Aí tá difícil. Eu vou falar de um livro da Bíblia, Eclesiastes. Ótimo. A coisa mais importante da vida? Deus. Não dá para ter sucesso sem... a minha família. Ótimo, que maravilha. Perfeito. Foi tão bom. Emiliano, muito obrigado por ter topado participar do nosso podcast, por acreditar aqui no nosso projeto. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio. Fiquem atentos nas nossas redes sociais. Teremos mais. Que a gente vai colocar muito conteúdo exclusivo no Instagram. E o episódio completo você encontra no Spotify e no YouTube. Quero agradecer mais uma vez a FPL, a produção. Sem eles, nada disso aqui seria possível. Todo mundo aqui hoje recebeu um pouco de mentoria também. Exatamente. Né? Gente, espero que vocês tenham curtido também e tenham aprendido bastante com o nosso convidado. Bom, vocês vão ver o Emiliano. Vou colocar o Emiliano hoje numa saia justa, tá, Hugo? Vou iniciar esse projeto aí pra você. Bom, é isso, gente. Fica ligado nas nossas redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.